quando que se começou a se pensar em educação sexual na escola? É uma discussão que acontece desde o século XIX. Não é uma discussão nova, né? Mas é aquela discussão que começa primeiro na medicina, depois na década de 30, são pensados projetos para se desenvolver na escola, mas são projetos muito raros, né, que duram pouco tempo e ainda assim estavam ligados a uma concepção profilática da educação sexual, né, higienista da educação sexual. Quando que se começa a pensar, né, nas primeiras experiências sérias de longo prazo? Isso acontece a partir da década de 60, nas chamadas escolas de aplicação e escolas experimentais. Por exemplo, na escola de aplicação da USP, existiu uma intervenção voltada para a educação sexual que durou do ano de 1961 até o ano de 1968. O que acontece? Isso começou, e esse tipo de projeto começou a pipocar em diversas escolas. Acontece que no ano de 1964 nós tivemos o golpe militar. Esse golpe militar ele estava atrelado a uma ideia conservadora de sociedade, e esses projetos, então, eles foram sendo um a um derrubados, né? As escolas que existiam, que existiam projetos de educação sexual, eles foram, então, sendo invitados a encerrar tal projeto. Até que, em 1970, praticamente não existiam mais escolas com projeto de educação sexual. Então, esse período que vai de 64, eu coloquei 85, mas assim, a partir do começo da década de 80, começa a ter uma distensão do regime, e nós vamos perceber que existem algumas situações aí que propiciar a volta, pelo menos da discussão, né, da educação sexual nas escolas. Bom, quando termina o regime militar, em 1985, né, entre o fim do século XX e os primeiros anos do século XXI, nós chamamos de guinada progressista para a retomada de projetos voltados para essa área. Então, nós temos na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, 3 grandes momentos nesse período que se desenvolveu projetos de educação sexual na escola. Um deles ainda na ditadura militar, de 1978 a 1982. O segundo deles, quando Paulo Freire ele era secretário de Educação da cidade de São Paulo, de 1989 a 1992. E o terceiro, e nesse momento, nesta época, quem tocou o projeto era o grupo de orientação sexual, que ele era dirigido pela Marta Suplicy, né? E quando a Marta foi prefeita, ela também acabou fazendo o que foi o último grande projeto de formação em grande escala, né? Que foi de 2002 a 2003. Então, este ano, esse período que vai do final da ditadura militar até o início do século XXI, nós chamamos de guinada progressista, né? E assim, as universidades criaram núcleos de formação, né? E houve também, em termos federais, a publicação dos PCNs. E nas publicações dos PCNs tinha os temas transversais, e um dos temas transversais era a abordagem que eles chamam de orientação sexual, né? E também orientava para a abordagem sobre gênero. No século XXI, começa, primeiro de forma tímida, mas depois de forma mais efetiva, a reação conservadora. Essa reação conservadora, ela surge de movimentos conservadores que começam a tomar rumo a partir da disseminação das redes sociais, né? Não me recordo agora as datas precisas, mas eu sei que Facebook, Twitter e YouTube, eles foram criados entre 2004 e 2006. Os conservadores, eles foram os primeiros a ter
não digo o acesso, mas a ter a ideia de como as redes sociais elas eram importantes para a disseminação de ideias, mais do que os progressistas, né? Eles tiveram esse feeling mais rápido que os progressistas, vamos dizer assim. Com isso, alguns grupos, eles começaram a surgir nesse período, né? Por exemplo, o Programa de Escola Sem Partido é fundado em 2004, né? Eles começam a colar conceitos que academicamente não tem sentido algum, como, por exemplo, ideologia de gênero, né? Ideologia de gênero é um conceito que ele é criado por conservadores, grosso modo, para justificar os seus preconceitos, tá? Academicamente, ideologia de gênero não tem base metodológica nenhuma, né? O que nós trabalhamos é a questão da identidade de gênero, né? E dos estudos de gênero. E o auge dessa reação conservadora foi em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro.